Bem-vindos. São cerca de 100 mil pessoas em Portugal que, direta ou indiretamente, são implicadas na vivência diária da pessoa com paralisia cerebral. A Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, organizadora deste fórum, representa cerca de 17 associações em Portugal continental e arquipélagos que desenvolvem diariamente o seu trabalho de reabilitação e inclusão do cidadão com paralisia cerebral. Pretendemos hoje ver aqui discutido também a condição de ser mulher com paralisia cerebral, através do depoimento em direto dos protagonistas desta temática, abordando o assunto sobre o ponto de vista da mulher adulta e da concretização pessoal. Vou dar por isso a palavra a Maria de Fátima Ferreira, professora do primeiro e segundo ciclo, variante português e inglês do ensino básico, escritora, com livro publicado e catequista. Bem-vinda. Olá a todos, sejam bem-vindos. Pediram-me para falar sobre o tema ser mulher com paralisia cerebral. Não é propriamente complicado, mas também não é muito fácil. Ser mulher com paralisia cerebral é ser mulher como todas as outras, com algumas limitações físicas que podem constranger mais ou menos a vida diária de cada um de nós. As nossas ruas, os nossos edifícios não estão propriamente preparados para a pessoa com paralisia cerebral, principalmente para aquelas que precisam de caminhar com algum tipo de suporte, de caminhar, e então precisam sempre da ajuda de uma terceira pessoa para fazer o seu caminho. As pessoas não pensam que estas não condições também afetam as pessoas idosas, também afetam as mães com carrinhos de bebés, também afetam outros cidadãos que no dia-a-dia têm algum tipo de problema para acessar aos serviços a que querem recorrer. Ser mulher com paralisia cerebral ou sem é ser tudo aquilo que um homem não é. Pronto. A nossa sociedade está mais virada, planeada, organizada, como sendo um mundo de homens. As mulheres, no geral, têm de se esforçar o dobro ou o triplo dos homens para terem, se calhar, metade dos seus direitos. E a nossa sociedade ainda é um bocadinho retrógrada e calculista em relação à realização das mulheres. A realização independente das mulheres é um bocadinho um tabu, sejam elas com paralisia cerebral ou sem. Se tiver paralisia cerebral, ainda pior, porque se agrava um bocadinho a discriminação em quase todas as áreas. Ser mulher é ser, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas com quem eu trabalhei para este fórum, é ter um bocadinho mais de capacidade de trabalho, como todas as outras mulheres. Todas as mulheres têm uma multiplicação de papéis que a sociedade em si exige e que não exige aos homens ainda, apesar das coisas neste momento já serem um bocadinho menos exigentes para as mulheres e os homens começarem a partilhar algumas das suas tarefas. Mas, no fundo, a multiplicação de papéis da mulher é muito maior do que a dos homens. E a mulher tem essa capacidade de dobrar, de se dobrar, de se desdobrar e de tornar a dobrar para fazer tudo o que precisar de fazer. A mulher com paralisia cerebral também é assim, porque, no fundo, é uma mulher em toda a sua essência. Apesar desta capacidade de trabalho, as mulheres têm empregos mais precários, são menos reconhecidas e ainda não conseguem chegar a algumas áreas empresariais que têm um bocadinho mais de valor. E se isto para uma mulher dita normal é difícil, para uma mulher com paralisia cerebral o acesso ao trabalho torna-se mais complicado ainda. É difícil porque, mesmo que as pessoas não ponderem isso conscientemente, a figura da mulher com paralisia cerebral pode não cativar logo desde o início. E então o acesso ao trabalho também passa muito por aí, também passa muito pela imagem
E essa imagem fica um bocadinho mais difícil de concretizar. A mulher é também um ser social, e como ser social é capaz de estar em todos os sítios que são considerados importantes pelos outros. Podem e vão frequentemente a festas, ao cinema, ao ginásio, ao desporto, estão em todas as áreas da nossa sociedade. As mulheres com paralisia cerebral também estão, embora ainda não estejam como deviam estar. Ainda não há a mesma representação que há na parte dos homens. Se calhar por um bocadinho ainda de pensamento mais protetor, até depois da própria família, em relação à mulher, e não a deixando muitas vezes fazer as coisas que quer fazer e que pode representar na sociedade. Como um ser social, a mulher com paralisia cerebral tem algumas questões que lhes tocam particularmente, nas questões da moda, principalmente ao nível do calçado. É muito giro a gente ir a uma festa, a um casamento, de salto alto, para ser top. Não é? Só que o problema é que o top pode ser o down na mulher com paralisia cerebral, porque o equilíbrio não é propriamente uma característica muito comum no nosso grupo de pessoas com paralisia cerebral. Então fica difícil para a mulher com paralisia cerebral escolher a nível do calçado o que há de calçar, o que há de levar para determinadas situações, e as escolhas ficam mais complicadas. Para se ter um calçado adequado às nossas dificuldades, aos nossos pés, que são uma questão muito importante, é preciso ter muito dinheiro, porque as empresas do calçado não têm este tipo de consideração, não têm este tipo de mentalidade, e não lançam alternativas suficientes para o público em geral, de modo a poder fazer uma escolha mais acertada. Muitas de nós temos que utilizar apoios dentro do calçado, umas palmilhas, umas talas, e pronto, se vamos utilizar esse tipo de coisas com sapato, salto alto, propriamente não conseguimos fazê-lo. Nesse aspecto, acaba por ser mais complicado estar na moda. E depois, tudo isso contribui para a imagem que nós passamos para o público. Outra das características da mulher, e talvez o lado que eu distingo mais, é o seu lado emocional. Para a mulher, as emoções são muito diferentes do que para os homens. Para as mulheres, não há preto e branco, não. Há cinzento, há azul claro, há azul marinho, há azul turquesa, há preto, há magenta, há vermelho vivo, há rosa choque, há rosa claro, há todo um conjunto de um arco-íris muito preponderante nas emoções da mulher. A mulher normalmente não é tão prática como os homens. E é mais emotiva, é mais sentimental. E esta parte é complicada para todas as mulheres em geral. Não é? A mulher com paralisia cerebral, se calhar, tem que se esforçar um bocadinho mais em termos de conseguir transmitir algumas dessas emoções para passar para os outros perceberem mais facilmente o que é pretendido. Como ser emocional, a mulher é, como todas as outras mulheres, família. É família no sentido de ser filha, primeiro que tudo, e como filha é complicado, mais complicado do que os outros filhos, porque uma pessoa tem que estar constantemente a provar que é capaz, a provar que pode fazer uma vida regular, uma vida como as outras mulheres, como as outras colegas, como os outros colegas, como os primos. Temos que estar ali constantemente neste limbo
E os nossos pais, por uma questão de cuidado, claro, e por uma questão de preocupação, nem sempre deixam largar, como há bocado estava a referir no outro painel. Às vezes é difícil a gente compreender. Eu com esta idade já consigo compreender mais isso da parte dos meus pais, mas chega uma altura que aquele generation gap que há entre as crianças, os adolescentes e a família acontece com toda a gente. Se calhar com as mulheres e com prazer cerebral ainda mais, porque se os pais já são protetores em relação às mulheres, não deixar sair à noite, não deixar sair com os amigos, não deixar ir de férias, então, pensando que a filha tem prazer cerebral e que pode ir na rua, pode cair e pode não sei o quê, e depois não vai estar lá ninguém, e depois, pronto, isto fica tudo muito intenso. E então é difícil a duplicar. Para nós, mulheres com prazer cerebral, é difícil a duplicar, porque só podemos sair de casa porque se formos com alguém e com quem vais e com quem ficas, e assim fica um bocado mais difícil. Depois, é um ser familiar, no sentido no sentido de ser companheiro, no sentido de procurar constituir uma família para além da família de origem. Para a mulher com prazer cerebral, esta questão é das mais... Para a mulher com prazer cerebral, esta questão do ser família como companheira, como esposa, é das partes mais difíceis de alcançar. Porque, mesmo em relação aos homens com prazer cerebral, porque a mulher, quando gosta de alguém, gosta porque gosta. Gosta por causa do olhar, gosta por causa do sorriso, gosta por causa dos momentos que são passados e que vão aumentando para uma outra coisa qualquer, enquanto que o homem não. O homem gosta, primeiro, de uma aparência. Por muito que depois possa ir além disso, a primeira perspectiva, na maioria dos homens, claro que estou a generalizar, é a aparência, é a embalagem do produto. Por isso, mesmo no sentido entre mulheres e homens com prazer cerebral, é muito mais fácil de ver na sociedade homens com prazer cerebral, casados, com filhos, com uma família sua, do que as mulheres. E depois, esta perspectiva, obviamente, vai dificultar a parte fulcral do ser família da mulher, que é a maternidade. No nosso país, muito poucas mulheres com prazer cerebral são mães. Se calhar, claro que as coisas estão a evoluir noutro sentido, mas é complicado por todas estas questões, porque mesmo biologicamente é uma coisa inerente aos homens este tipo de comportamento, este tipo de opinião. Logo, ser mãe, a maioria das pessoas, mesmo familiares, por exemplo, nossos, se calhar não nos veem como possíveis mães de família, como pessoas que sejam capazes de cuidar de crianças, de educar, de fazer crescer, e de nos ver também com uma vida independente. E se isto já parte do princípio, se as pessoas já partem do princípio que nós não somos capazes, dificilmente nos vão dar a oportunidade de o ser. Obviamente que se de uma forma natural é difícil ser mãe com prazer cerebral, então adotar com prazer cerebral, isso é quase impossível, não é? Não digo que não seja possível, mas será quase impossível porque os critérios já são tão apertados para as outras pessoas, ditas normais,
Então, se uma pessoa, uma mulher com paralisia cerebral decidisse adotar, acho que ia ser uma luta muito desigual. No fundo, ser mulher é isto tudo. E ser mulher é lutar muito. A propósito de tudo isto, uma prima minha, quando eu estava a preparar, mandou-me uma frase, mandou-me um tópico que eu gostei particularmente e que gostava de vos ler. As mulheres lutam, e lutam tanto que os homens, se conseguissem entrar no nosso coração e na nossa mente, ficariam perdidos e frustrados. As mulheres conseguem todo o possível e o impossível. Depois, as mulheres com paralisia cerebral também são assim. Basta que acredite em si própria, que alguém acredite na sua força e lhe dê a mão para ajudar a construir o seu caminho. Cada pessoa é um ser único e irrepetível. E como disse a raposa, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Muito obrigada. Para nos ajudar a enquadrar e dimensionar a problemática da mulher com paralisia cerebral, temos connosco neste painel as seguintes senhoras. Como representante da sociedade, neste formato tripartido que se escolheu para este modelo, Maria Adelaide Alvarenga, diretora do Estabelecimento Integrado do Campo Lindo, Porto, com experiência profissional no Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto, incluindo o cargo de diretora adjunta. Bem-vinda. Como representante da Academia, Elizabeth Ferreira, docente e investigadora da Universidade do Porto, com doutoramento em Ciências da Educação. E Teresa Mano da Costa, presidente da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel, engenheira química e mãe do Francisco, de 11 anos, com paralisia cerebral. Muito obrigado às três. E a começar por fazer uma pergunta à doutora Maria Adelaide Alvarenga. Vai funcionar perfeitamente. Está? Ainda não. Agora está. Não está? A mulher com paralisia cerebral não pode ser vaidosa. Há bocadinho falávamos do síndrome do salto alto. Será que a discriminação que já existe com a mulher é acentuada por facto de ter paralisia cerebral? É uma dupla luta. É uma dupla luta. Ora bem, eu começo por agradecer este convite e, de facto, sinto-me muito feliz por estar neste momento a partilhar convosco estes temas. Como referiu, eu, de facto, fiz um percurso profissional que começou na paralisia cerebral, percurso esse que foi sempre muito, muito gratificante. Foram longos anos a trabalhar com esta problemática e, neste momento, olhando com nostalgia para o meu percurso profissional, eu relembro com muito carinho que, quando entrei no Centro de Paralisia Cerebral, ainda como estagiária do meu último ano de curso, me propuseram trabalhar com um grupo de jovens. Foi um trabalho maravilhoso, que me marcou e que originou a que eu ficasse depois como profissional no Centro de Paralisia Cerebral do Porto. Hoje olho para aqui, para esta assistência, e vejo alguns desses jovens com cabelos brancos como eu, só que os meus estão pintados, e que de facto fizeram um percurso digno como cidadão deste país. Mas há qualquer coisa que, e fazendo esta retrospectiva, eu recordei. Porquê que naquele grupo de jovens predominava o sexo masculino? Porquê? Possivelmente por muitas das questões que a Fátima acabou de levantar. E este trajeto que as pessoas com paralisia cerebral têm vindo a fazer tem sido longo, mas com sucesso. Exemplo disso tivemos entre o anterior painel e temos o da Fátima. A Fátima levantou aqui questões que têm a ver, de facto, com a discriminação da mulher, de uma forma geral. E, no caso, com paralisia cerebral, a discriminação múltipla, porque tem, de facto, acrescido outros fatores que originam da parte da sociedade a discriminação. Quanto à questão que me põe concretamente, se tem direito, aquilo que a Fátima disse é isso, tem direito como tem todos os outros direitos. Tem direito a ser vaidosa. Olhamos para a Fátima está bonita, está na moda, tem um colar lindíssimo, está bem maquilhada, gosta de se maquilhar,
tem esse direito como qualquer um de nós, mulher e homem. E, desculpa, a outra questão que me pôs foi... Não, se de facto a discriminação era acentuada pelo facto de ser mulher, já não está. Sim, sim, não, isso não há dúvida nenhuma, e foi bem retratado pela Fátima, essa discriminação múltipla, de facto, das pessoas com paralisia cerebral e, de uma forma geral, das pessoas com deficiência, terem muito mais dificuldades do que qualquer outra mulher que também as tem e que é vítima desta discriminação na nossa sociedade. Parabéns, Fátima, parabéns ao Rui. Muito obrigada. Passava então para a Elizabeth Soares Ferreira, e as perguntas que aqui tenho é saber se a esperança de vida de uma mulher, que é na maior dos casos superior à do homem, como acha que será resolvida na velhice de uma mulher com paralisia cerebral que na maior parte das situações não consegue constituir a sua própria família. Ou se temos aqui um síndrome de isolamento, se calhar ainda maior, e de problemas maiores. E se considera que existe a tranquilidade necessária nas nossas escolas para que uma mulher com paralisia cerebral faça o seu percurso académico adequadamente? Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todas as pessoas presentes, todas as mulheres, todos os homens, todos os jovens. Dizer-vos que é com muita honra que aqui estou, agradecer o convite e dizer-vos que é um enorme gosto poder partilhar esta manhã com todas estas pessoas. E dizer-vos que eu entrei, antes de responder claramente ao que me é pedido, e digamos que são duas perguntas sobre as quais eu não refleti, não pensei, mas dizer-vos que quando entrei na paralisia cerebral foi quase há 40 anos. E faço questão de o afirmar aqui, de o dizer, porque este momento que tenho estado aqui a escutar, com a partilha quer do Rui, quer da Fátima, me faz, primeiro emociona-me sempre, depois faz-me sempre pensar que estamos aqui a falar de vida afetiva, essencialmente, estamos a falar sempre de amor e temos alguma dificuldade em trazermos essa expressão do amor e do ser feliz para os contextos mais formais, se quiserem, e para os contextos de trabalho. Acho que é fundamental. Como é que eu entrei na paralisia há tanto tempo? Entrei com o Zé Rui, que está ali, que vocês provavelmente também vão ouvir o testemunho, e há quase 35 anos com o Centro de Paralisia Cerebral no Porto, porque eu comecei como voluntária no cotidiano do Centro de Paralisia Cerebral do Porto. Acho que tive esta enorme oportunidade e vejo como uma enorme oportunidade, como uma enorme possibilidade, ter tido sempre convivido com pessoas diferentes e com a diferença. Também, ainda antes de responder, permitam-me, e um bocadinho neste sentido do lugar que me pediram que ocupasse aqui, de vos falar sobre a diferença. E a diferença, não só da diferença de ser mulher, que eu acho que a diferença é sempre um poder, e portanto também é um poder o ser mulher. E falar na diferença como significação e como reconhecimento político. E quando falo nisso, era para relembrar ou para realçar, se quiserem, a importância e salientar a importância quer do poder, quer do poder da linguagem, do poder da comunicação, da partilha, que é esta possibilidade, e como é que isso determina e nos torna autores. Vocês ouviram já aqui falar da determinação, e eu gosto mais de dizer que devemos aqui ouvir falar da autoria de vida, que é aquilo que é suposto para todos nós. E, portanto, dentro da diferença, eu acho que nós somos, de facto, todos diferentes. Eu sou diferente e acho que todas as pessoas que aqui estão são diferentes e são diferentes comigo. E se nós entendermos isso nessa construção, nessa perspectiva, se quiserem, psico, socio, antropológica, nós conseguimos olhar e trazer todo o poder da diferença e não o paradigma da deficiência. Se olharmos não por aquilo que nos falta, mas por aquilo que nós temos, é com certeza um olhar diferente. Agora, concretamente, em relação ao que me pede para pensar, pensar na velhice, é curioso, não é? Eu estou no meio, portanto, já não me considero uma jovem e portanto, acho que é o envelhecer, acho um desafio para todas as pessoas. E, portanto, acho que será com certeza também um desafio
para a mulher com paralisia cerebral. Não quero com isto mascarar todas as diferenças no sentido da dificuldade acrescida. E, portanto, do mesmo modo que ser mulher já é uma dificuldade acrescida, posso dizer à Fátima que eu tenho problemas com os saltos altos. E, portanto, hoje estou de saltos altos, mas muitas vezes não estou de saltos altos. E que sempre que estou... Mas, por exemplo, não tenho capacidade para estar num saltos altos finos, que são aqueles que são esperados na festa, na tal festa de glamour. Não sei o que isso é, não sou capaz de usar um salto alto fino, não tenho a mínima hipótese. Nem tenho esta capacidade de arriscar, porque muitas destas coisas também têm a ver com isso, é de sermos capazes de arriscar. E arriscar, às vezes, correr-nos menos bem, também faz parte da ousadia necessária para as coisas. E, portanto, tentando pensar em relação a esse momento, a uma terceira idade, a uma quarta idade, eu gosto das expressões dos brasileiros, porque eles chamam a essas fases a melhor idade. E eu acho que isso pode ser... Estou a tentar perceber melhor o que é que isso pode significar, porque acho que é uma esperança interessante. Porque acho que nós podemos escolher muitas coisas para fazer nessa fase. E acho que temos que aprender uns com os outros. Acho que passa muito pela partilha. E estou convencida que as mulheres com paralisia cerebral vão ter muitos problemas também idênticos a todas as outras mulheres que, por imensas razões, acabam por estar sozinhas. Há muita forma, quanto mais não seja, mesmo para aquelas que façam percursos mais comuns, como têm a possibilidade de viver mais tempo, é provável que também terminem os seus dias mais sós. Né? E, portanto, acho que também é como nós entendemos este estar só e como é que... E nós também temos características muito solidárias e, portanto, temos capacidade de nos ajudar, penso eu, que não só entre as mulheres, mas acho que é algo que nós temos que desenvolver em termos sociais, são essas perspectivas mais solidárias. E, portanto, acho que é como em tudo que vai aparecendo e que vai sendo diferente ou que se vai tornando... o facto de nós podermos dialogar, partilhar, observar, conviver uns com os outros, vai reestruturando também todo esse caminho. Portanto, acredito que vamos aprender muito em conjunto nos processos do envelhecimento em geral. Depois perguntava-me mais... Perguntava-lhe a sua experiência académica, como é para uma mulher fazer um percurso académico e encontrar uma mulher com paralisia cerebral, se é mais difícil, se é a mesma coisa... É claramente mais difícil e é sempre uma questão de expectativas. Tem sempre a ver com as expectativas que as pessoas, cada um de nós, coloca em relação aos outros. E socialmente a expectativa sobre a mulher foi sempre uma expectativa menor. E, portanto, como não é esperado, e aquilo que é esperado é de um ponto de vista muito mais privado e muito menos de dimensão pública, e, portanto, o que é esperado para a mulher é que corresponda a essa dimensão dos afetos, à dimensão do privado, à dimensão mais restrita, do convívio mais direto e, portanto, que não tenha essa expressão, essa visibilidade tão comum e de toda a nossa sociedade, nomeadamente a sociedade europeia, é claramente machista. E desculpem os homens e os rapazes aqui presentes, mas eu costumo dizer que eu, para além de ser revolucionária, para além de ser inquieta, serei sempre feminista enquanto souber de uma mulher discriminada no mundo. E, portanto, não é porque eu nunca fui discriminada que não vou perceber ou solidarizar-me com a discriminação dos outros. E, portanto, também no percurso académico, nós vamos tendo, pela Fátima referiu, não é? Nós mantemos a multiplicidade de tarefas e continuamos a lidar com uma multiplicidade muito grande de tarefas. Os rapazes, os homens têm vindo a ser e continuam a ser muito mais poupados a essa multiplicidade de tarefas. Acho que, apesar de tudo, há momentos históricos muito importantes e o da emancipação feminina tem-nos dado grandes contributos para percebermos a abordagem social e, portanto, as coisas estão, de facto, a mudar e a mexer. Como todas as meninas me dizem, ele já me ajuda, nomeadamente nas questões assim mais íntimas, quer da sexualidade, quer amorosa, quer dos campos mais afetivos, as partilhas na casa, já são muito referidas pela ajuda do outro. A minha grande questão é quando é que isto vai ser a partilha das tarefas, porque para nós mulheres é isso.
É partilha e é a responsabilidade nas tarefas, é que, enquanto pessoas, somos responsáveis pelo mesmo conjunto de tarefas e devemos ser capazes de resolver todas as situações. De facto, quando vamos analisar, e mesmo do ponto de vista da investigação, todos os lugares de mais poder, daí a minha insistência no poder e na significação do poder, são sempre e quase sempre ocupados por homens. Nomeadamente nos lugares, por exemplo, um painel como este é uma exceção, e vocês sabem que é uma exceção em que só esteja um homem aqui, não é? Mas é porquê? É porque estamos a falar de ser mulher, e os homens não podem falar de ser mulher? Se calhar podem. Se calhar podem. Eu, por exemplo, arriscava falar sobre a construção da masculinidade. Eu tive a oportunidade de um dos projetos de investigação pioneiros no nosso país, que foi exatamente discutir a construção da masculinidade, em termos de investigação internacional. Eu pertenci na década de 90 e, portanto, ousei pensar o que era ser homem em pleno século XX, na transição para o século XXI. E, de facto, nós estamos hoje a construir, do ponto de vista quer da masculinidade, quer da feminilidade, formas diferentes de ser. E acho que isso tem sido novo, mas tem sido um ganho. Claro que sentido de formas diferentes, porque há sempre um sentimento de que, aliás, associado à emancipação feminina, que há perda, não é? Se nós ganhamos espaço no espaço público, cultural, em todas as perspectivas, profissional, é como se alguém tivesse cedido esse espaço. Nós tendemos a pensar assim. Mas eu gosto de trazer isto para as questões da identidade e do desenvolvimento de cada um de nós, do eu. E isso tem estado aqui nesta manhã presente, não é? Quer nas questões da diferença, e quero muito, deixem-me voltar àquela ideia de como é que nós construímos a nossa identidade e muito este olhar da diferença ser o outro. Eu desafio-vos a pensar, do ponto de vista da identidade, que a diferença sou eu. A diferença é em cada um de nós. E isto, de facto, faz toda a diferença para eu pensar-me diferente, eu, junto com os outros. E temos um paradigma de análise que é de outro ganho, que é de outro modo. Eu vou-me socorrer só para não estar a demorar mais tempo, mas, e se calhar saindo um bocadinho, mas vou-me socorrer de uma expressão que eu gosto muito do meu colega sociólogo, o professor Boaventura Sousa Santos, em que ele diz que todos queremos ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Mas também todos queremos ser iguais sempre que a diferença nos discrimina. E eu acho que isto nos ajuda também a pensar, não é? No fundo, o que é que nós queremos todos? Ser felizes. E formas de nos encontrarmos para desenvolver esses processos e essa identidade mais sucedida, mais realizada, passa necessariamente por sermos autores e autoras das nossas vidas. Obrigado. Teresa Mano da Costa, ia-lhe perguntar, neste tema específico, porque estamos a tratar em fatias a questão lata da paralisia cerebral, se as associações e se as instituições que tratam com paralisia cerebral têm respostas específicas para as mulheres. A minha experiência ainda é muito curta relativamente à maioria das pessoas, provavelmente, que aqui está. Mas deixe-me, antes de tudo, primeiro quero dizer um bom dia a toda a gente, agradecer o convite que me foi feito, assim, inesperado estar aqui, mas é uma honra, com todo o prazer, que já tinha prometido há uns tempos atrás que ia estar hoje no Porto, com esta partilha que sabia que ia ser de enorme aprendizagem para mim, porque embora tenha um filho com paralisia cerebral, eu não tenho paralisia cerebral e as perspectivas serão e são totalmente diferentes. As associações, a minha experiência como dirigente associativa começou em 2007 com a criação da Associação Paralisia Cerebral de São Miguel. Nós neste momento lidamos com uma população ainda muito jovem que, no fundo, também vai ter que começar a lidar com esta diferença, porque as crianças, enquanto são naquela idade da infância, penso que ainda não há muita discriminação entre ser menina, ser menino, lidamos bem com isso. Temos já jovens a crescer e estamos a tentar dar essa resposta.
A discriminação da mulher é muito transversal. Eu revi-me em quase tudo o que a Fátima disse. Eu senti essa discriminação do pai, que não me queria deixar sair, quando cheguei à idade de querer para tomar café com os amigos, a tal proteção dos pais. Senti a discriminação no nível profissional e hoje em dia lido com uma nova forma de discriminação, que é o facto de ser mãe de uma criança com paralisia cerebral. E aí acho uma diferença enorme. Enquanto o pai do Francisco nunca foi discriminado por ser pai de uma criança com paralisia cerebral, eu sou. Porque nós temos muito associado a nós a figura de cuidadora. Pronto, também já é um bocadinho intrínseca a nós. E quando, e como sempre trabalhei para terceiros, sempre que estou numa entrevista para emprego, o facto, ou omito, mas em São Miguel é difícil, para mais tendo eu a visibilidade que já tenho, infelizmente, às vezes, toda a gente sabe, e toda a gente associa que eu tenho limitações, que eu não vou poder, se calhar, ficar uma hora mais tarde, que vou faltar muito porque tenho que ir às consultas. Quer dizer, é uma forma de discriminação também que eu sinto, desde que lido com esta diferença do meu filho. E que tenho feito tudo para lutar contra ela, a nível pessoal e como dirigente da associação. Também uma das funções da associação é um bocadinho essa. Criamos um espaço onde as crianças, depois da escola, porque saem às 3 da tarde, e lá está, normalmente quem é que deixa de trabalhar? É a mãe. É a mulher que fica em casa com os filhos. A maioria das nossas mães estão desempregadas, que é uma coisa horrível, porque construímos carreiras, tivemos o nosso percurso, a nossa autodeterminação para chegar a determinados pontos, e naquele momento tudo é deitado abaixo e as oportunidades começam a ser cada vez menos. Por isso, é um trabalho também que está a ser feito. E a associação faz esse trabalho junto das mães, neste momento. Temos mães que recomeçaram os seus empregos, outras encontraram empregos novos, porque têm um espaço onde os seus filhos, depois das 3, podem ficar até às 6h30 da tarde. Acho que é um trabalho, pelo menos na nossa visão como associação, que é importante fazer. Também trabalhar junto das famílias, e lá está, neste caso, que estamos a falar da mulher, junto das mães, porque é que tem que ficar aquela pessoa para toda a vida a cuidar do seu filho, porque só vai prejudicar o próprio filho, porque eu própria tive que concluir isso, não é? Eu querer estar 24 horas com o meu filho, chegou a um ponto que ele se calhar já não podia ver à frente, provavelmente, não é? Ele precisa de fazer o seu percurso normal, precisa de ir para a escola, precisa de estar entre outras crianças, seja com paralisia cerebral, seja normais, precisa de ir às festas, precisa de outros espaços que não seja a mãe, sempre mãe galinha, que depois também temos essa tendência, estar sempre em cima deles, lá está a coisa, vai cair, vai se magoar, o outro vai bater com o brinquedo na cabeça, vai bater, ele há de aprender a chorar para alguém dar conta, e da próxima vez alguém há de estar mais atento. As coisas também passam por aí, mas se não nos dão essa oportunidade, se nos obrigam a viver em função, também nos estão a prejudicar. E aqui, pronto, achei importante também dar essa perspectiva como mulher no papel de mãe de alguém com um problema, porque também é isso que se passa. E depois, em relação às nossas jovens, acho que é como também nos próprios rapazes, nós vemos que quando eles chegam à fase da adolescência, precisam dessa ajuda, precisam perceber que são capazes, que são como os outros, que podem ir, e nós isso fazemos sempre, eles vão a todo lado, como os outros, os contextos todos, seja com barreiras físicas ou não, nós temos que os ultrapassar, eles vão a todos os sítios que os outros meninos de São Miguel vão neste momento. Às vezes temos que nos chatear com algumas entidades, mas vão, sejam eles meninos ou meninas. E para eles aprender a dar essa... Mas primeiro temos que capacitar os pais, para eles verem que a mãe também não é diferente. Porque a própria rapariga, que se for criada numa família em que vê que a mãe é diminuída em relação ao pai, não é? Ou mesmo a nível profissional, ou que vai perdendo a autoestima, porque qualquer mulher que fica em casa só a cuidar do seu filho, provavelmente a sua autoestima vai baixando, vai deixando de se arranjar, vai deixando de ter tempo para ir ao cabeleireiro, vai vivendo em função do filho e vai perdendo os seus contactos profissionais, os seus contactos pessoais. E qualquer rapariga que seja criada no meio desses, evidentemente que vai provavelmente se assemelhar à sua mãe. Por isso temos que capacitar as mães e construir e ajudar a autodeterminação, a autonomia dessa criança e também acabar com esse preconceito, porque os próprios meninos com paralisia cerebral já discriminam o que é a mãe e o pai, por exemplos que têm em casa. Por isso acho que há aqui todo um caminho a fazer, que também no fundo acaba
por ser transversal a toda a sociedade, porque ser mulher ainda é um desafio enorme. Mas acho que por isso é que nós também somos diferentes e que, perdoem os homens, eu gosto muito de ser mulher e gosto de todos estes desafios que acho que felizmente que a vida me tem dado para mostrar o nosso poder, como falou aqui. Nós temos esse poder, mas temos que o usar, senão nada muda. E a mudança é precisa e acho que é uma boa valia que podemos ter da vida, é aceitar a mudança e transformá-la numa coisa boa. Todas as mudanças podem ser boas, se soubermos ver a perspectiva, o lado bom da coisa. Todas as mudanças o têm. Obrigada. Obrigado. Peço desculpa, só uma última palavra. Gostava de agradecer o convite à Associação de Paralisia Cerebral do Porto e gostava de agradecer à minha família, aos meus amigos, aos meus professores que hoje fizeram de mim o que eu sou hoje. Professora Fátima Ferreira, doutora Maria Adelaide Alvarenga, doutora Elizabeth Ferreira, engenheira Teresa Mano da Costa, muito obrigada pelo vosso painel. Vou citar Simone de Beauvoir, dizia: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e eu gostaria de acrescentar como homem, os bons gostam que elas sejam bonitas e que sejam poderosas. Sejam poderosas também. Obrigado.